aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha. Você não sabe a importância de você estar fazendo isso para que o nosso conteúdo possa chegar em quem precisa chegar. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é o meu convidado dessa vez? Eu vou te apresentar agora mesmo. O meu convidado de hoje, ele vem competindo desde 1990, triatlon. Ele também faz corrida. Aqui ele depois vai explicar melhor para vocês, porque tem dizendo hackathon, duatlon, sei lá se é assim que fala, mas ele faz corrida no asfalto, faz montanha e outras modalidades como fut7, BT, tênis. Olha, ele mesmo vai explicar tudo pra gente, eu só sei que é no Brasil e no exterior. Esse convidado é muito chique, né, gente? Então, seja muito bem-vindo! Obrigado, Vivian. Obrigado a todos aí pelo convite. Estamos aqui para a gente poder bater um papo sobre atividade física, saúde, desafios, empreendedorismo. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo. Vai sim, Diego, porque tudo que eu aqui já consumi dos seus conteúdos, eu já fiquei super empolgada e quero saber tudo por quê. Para mim também, esporte é estilo de vida. Eu sou aquela que faço atividade física diariamente porque eu entendo que atividade física ele é muito mais do que um remédio, né? É um estilo de vida mesmo, né? Então, por eu já ser adepta a isso, quero que você compartilhe tudo com quem está nos assistindo, nos ouvindo, e quero começar te perguntando como que tudo começou, de onde que surgiu essa vontade de ser posso dizer, um atleta? E quando você percebeu que isso era realmente o seu estilo de vida? Bom, acho que pegando até antes, né, de 1990, como você citou, né, quando eu descobri o triatlon, eu tinha 16 anos, eu sempre tive uma veia esportiva, né? Uma veia esportiva um pouquinho natural, porque os meus pais nunca praticaram esporte, atividade física com frequência. Meus pais são falecidos, mesmo meu pai sendo médico, ele nunca teve isso como um hábito. Tinha uma vida saudável como na alimentação, mas nunca praticou nenhuma atividade. Então, nunca tive assim um efeito espelho em casa. Então, na verdade, foi algo assim muito que saiu dentro de mim, a iniciativa de querer praticar alguma atividade, algum esporte. E o primeiro esporte, como um bom brasileiro, que eu assim me identifiquei e quis praticar, foi o futebol. Então, adoro jogar futebol desde criança e comecei a treinar futebol com 10 anos. Em 1984, entrei numa escolinha do antigo futebol de salão, depois virou futsal, né? Ali no Clube Nacional, ali na Marquês de São Vicente. Aí dali eu migrei para futebol de campo, joguei no Corinthians durante quase 5 anos, até treinei lá, né? Era um terceiro volante, mas fazia parte do grupo. E daí da minha geração, né? Eu sou geração 74, quem se destacou ali naquele time, né? Depois eu perdi contato, foi o Pavão, foi o Silvinho, que eram os laterais da época. Aí já no final, né, que eu já estava saindo do Corinthians, vi que estava difícil tentar uma carreira como atleta de futebol profissional. Voltei pro Nacional, futebol de campo, joguei um pouquinho ali. Até ali eu tive o prazer de conhecer o Dodô, o centroavante de gols bonitos, que depois até no ano seguinte ele foi jogar no São Paulo, que era o último ano da transição juvenil júnior, né? A gente com 16 anos. E depois eu parei, e meses depois eu falei assim, bom, tava parado, né? Parei no meio de 1990, preciso voltar a fazer alguma atividade regular. Aí voltei a nadar numa academia ali na região da Lapa, né? No centro da Lapa. Essa academia não existe mais. Para quem conhece o bairro ali na região ali da Clélia, Monteiro de Melo, perto da Rua 12 de Outubro. E estava se formando um time de triatlon nessa academia. Até porque o triatlo estava começando a de novo surgir fortemente aqui, São Paulo, litoral, interior. E quando eu descobri o esporte, me apaixonei. Literalmente me apaixonei, adorei. Isso já foi no final dos anos 90. E a partir de 91 eu comecei a competir triatlon e aí foi uma descoberta maravilhosa. Nossa, então quer dizer, você do futebol foi para o triatlon, que quer queira, quer não, é um pouco diferente, né? Mesmo sendo esportes. E como que foi sair do futebol e ir para um esporte que é de resistência extrema? O que você sentiu de mais diferente e de mais dificuldade? Eu diria que teve, assim, inúmeras diferenças. E falando, assim, em similaridades, que seria o copo cheio, né? Acho que a única transferência que eu tive foi pelo fato que eu sempre fui uma pessoa muito, assim, física, né? Tanto é que eu jogava futebol como volante.
Então, eu procurava cobrir ali o campo todo, cobria a lateral de um lado, do outro, cobria a meia, tentava subir um pouquinho, voltava. Então, sempre tive um pouco de facilidade para correr. Então, essa minha facilidade para correr, na hora que eu comecei a praticar o triatlon, me ajudou bastante. Só que essa foi a única transferência. Então, o triatlon me desafiou como um todo, porque eu tinha uma natação, assim, muito defasada. Eu praticamente aprendi a nadar com 10 anos, depois, por causa do futebol, parei de nadar. Aí, voltei com 16. Então, eu tive que ralar muito para conseguir desenvolver minha natação. O ciclismo, assim, infelizmente, desde aquela época, o equipamento, ele conta muito. E eu, assim, eu socialmente não tinha condições de ter uma bicicleta, assim, mais sofisticada. Então, eu comecei com aquela Caloi 10 bem tradicional, depois pulei para a Caloi 12. Então, eu demorei para ter um equipamento, assim, que eu pudesse competir de uma forma, assim, um pouco mais igual com outros atletas. Sem contar o fato do futebol ser um esporte coletivo, o triatlo, por mais que a gente viva um ambiente coletivo, né, nesse time que estava se formando, chamava Academia Água Azul na época, até a minha academia não existe mais. É um esporte individual, onde até você treina com outras pessoas, mas na hora de você executar a modalidade, é você, Deus, a sua fé e você vai. Sem contar a diferença social, né? Porque eu fiz escola pública a vida inteira, até a 8ª série. Depois no colegial que eu fui fazer, que meus pais conseguiram financeiramente subir um pouquinho, me colocaram no Mackenzie, que é uma escola particular assim um pouco mais acessível. E então, assim, eu vivia o mundo do futebol com pessoas assim de nível social também, um pouco mais inferior. E quando eu comecei a frequentar o mundo do triatlon, eu vi aquelas pessoas assim que moravam em bairros mais sofisticados, com mais dinheiro, escolas particulares, bicicletas que custavam, se fosse hoje, 30, 40, 50 mil reais. Quer dizer, então foi assim um baque de pessoas, Realidade, né? pessoas lindas, assim, vamos dizer assim, socialmente falando, só que não era meu mundo. Então eu tive até conseguir entrar nesse mundo, conseguir me ambientar socialmente, demorou um pouquinho também. Então foi assim um baque geral essa transferência, mas eu acho que a vida vai te levando para desafios, e são desafios que você assim superando assim passo a passo, com paciência, com persistência, até o meu mantra, né, que é persistência e paciência, você consegue vencer e consegue se desenvolver através dele. Que legal isso que você trouxe pra gente, porque hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, as pessoas são muito imediatistas. Todo mundo quer o resultado pro agora. Então, as pessoas, se pudessem ter uma pílula de plim-pim-pim e falar, agora eu quero, sei lá, ficar rico, agora eu quero sair correndo, fazendo triatlo, agora eu quero todo mundo faria isso. Posso me incluir nisso porque é óbvio que é muito mais fácil quando as coisas vêm, entre aspas, mais fácil do que quando a gente tem que persistir para que a gente consiga o resultado. Mas eu confesso que eu sou daquelas que já me vi quando aquilo vem fácil, eu também não dou aquele valor quando algo eu preciso persistir mais, né? E olha o que você viveu aí, né, de ter começado no futebol. Eu queria até que você explorasse mais isso, né? Em que momento que você percebeu que não daria mais essa oportunidade e aí você foi para um outro esporte que aí sim tem que ter muita persistência, muita determinação, acho que até muita resiliência para você falar assim, não, agora eu não quero mais, chega, já corri 10 quilômetros, tá bom, não vou conseguir chegar nos 42, que às vezes vocês fazem essas provas malucas, assim, né? Entre Uhum. aspas, para vocês não é maluco, mas é uma coisa assim bem diferente. Então, como que é viver esse mundo? Porque você fez toda essa transformação do futebol e agora está no triatlon e você está sempre em persistência, em resiliência. Queria que você explanasse isso melhor para gente. Na verdade, assim, analisando hoje, né, até fica fácil você analisar hoje com 52 anos, né, as suas tomadas de decisões quando eu tinha 16, né? Mas assim, você tem ali na sua frente várias possibilidades, você tem que tentar abraçar uma, seguir e tentar insistir um pouco nela. Se você vê, você muda o caminho, mas quando eu cheguei com 16 anos, que nem eu comentei, né, que era meu último ano de juvenil, onde o ano seguinte eu faria 17, e já abriria uma porta para disputar uma Taça São Paulo, que é um grande cenário para você conseguir aparecer no mundo do futebol profissional. Eu acho que vários fatores ali, vamos dizer assim, fizeram com que eu mudasse a rota. Eu acho que eu senti realmente que eu teria uma dificuldade de conseguir seguir no futebol, seja por questão técnica, por talento, por não ter ninguém que me ajudasse ali, porque ali você via, né, ali pais um pouco mais incisivos, né, na diretoria de clubes, assim, mais participativos. Ou aqueles que quem indica, né? Que também tem isso. Então tinha um ou outro ali que já tinha um certo empresário. Nunca tive nada. O meu pai sempre foi muito assim,
solícito em querer me levar para os lugares, mas nunca se meteu em nada. E até acho bom isso analisando hoje. E você É, fazia tudo sozinho? na verdade, assim, além do meu pai me levava em situações que ele podia me levar mais aos finais de semana. Mas a minha rotina durante a semana, até eu falo muito hoje que eu fiz coisas com 12, com 13, 14 anos, que dificilmente eu, por N fatores, não deixaria meus filhos fazerem. Então eu morava ali na Lapa de Baixo, ali na parte perto da linha do trem, né, do viaduto da Lapa. Chegava da escola, almoçava, pegava um ônibus, que era Sozinho? sozinho, que era o Lapa Penha, atravessava a cidade inteira até o Parque São Jorge, que os treinos eram lá no terrão do Corinthians, né? Depois até fizeram a camiseta em homenagem à formação do terrão. Treinava lá, não sei se era das 2 às 4 da tarde, ou das 3 às 5, enfim, 2 horas de treino. Eu fazia isso 3 vezes por semana, também era uma outra defasagem que eu tinha, porque eu não conseguia treinar todos os dias pela distância, por questão de dinheiro, enfim. E aí voltava de ônibus, enfim, quer dizer, então, eu tava dormindo com a mochilinha aqui, mas sozinho, assim, eu não vou deixar meus filhos hoje pegando um ônibus sozinho, então, quer dizer, então É que era. eram outros Então, tempos outros, também. exatamente, assim, tem o fato de ser outros tempos, o fato, eu acho que até eu me vejo como pai muito mais medroso, entre aspas, do que meus pais na época, enfim. Então tinha toda essa logística, tinha o fato de eu sentir que eu não tinha tanto talento de futebol, eu sentia que eu acho que nessa transição juvenil júnior eu provavelmente seria emprestado para algum time ou da periferia, assim, grande São Paulo, como Santo André, São Bernardo, ou então até para o interior, né, eu teria que tentar fazer algo fora, teria que ficar longe da minha família. Então tudo isso foi me desmotivando, até por isso que eu tentei voltar para o Nacional, porque o Nacional, logicamente, uma equipe historicamente inferior ao Corinthians, mas era do lado da minha casa, eu poderia tentar alguma coisa ali. Mas aí chegando ali, aí foi toda a parte também mental, falei assim, puxa, será que é isso que eu quero? Enfim, já estava um pouco cansado, precisava dar um tempo, que foram assim praticamente mais de 6 anos, consequentemente com essa rotina de pegar ônibus até lá, treinar, voltar, final de semana tinha praticamente 2 na média do ano com jogos, que você tinha que jogar até não sei aonde, voltar, então me cansou um pouquinho. Talvez tenha faltado persistência, talvez tenha faltado paciência, enfim. Talvez não diria só isso, é porque provavelmente por você não ter alguém junto com você também não te mostrou esse caminho, que depois a gente chega nesse assunto que é Hum, hoje o que você faz com todas as pessoas que treinam com você. Quando a gente tem alguém que está com a uhum. gente nesses momentos de desespero, não vou dizer desespero, mas nesses momentos de dúvida, a gente acaba tendo essa oportunidade de ter alguém que segura na nossa mão, É, fala, não, vamos continuar mais um pouco, quem sabe hum. agora a gente consegue uma oportunidade. Faltou, sei lá, uma tutoria, faltou talvez um carinho a mais dos treinadores da época que eu tive. Lógico que eu não vou usar isso como um amuleto. Foi uma Não, decisão não. minha, meus pais, assim, até foi um outro fator. Eu estava começando a não ir tão bem na escola, quer Ah, dizer, meus pais sempre assim, me cobrando no bom sentido. Eu comecei nessa transição também, além da parte da transição do triatlo, né, que eu senti da parte social dos esportes, também tive essa transição escola pública para o Mackenzie, por mais que o Mackenzie não seja uma escola assim, com pessoas tão ricas, assim, uma escola tão cara, mas socialmente era um pessoal acima da minha realidade, então teve outra situação, colegial, aquela cobrança, começando a cobrança do vestibular, então realmente aí eu senti que era de você dar uma refugada, respirar, e é assim, lógico que arrependo da época, não, porque depois eu segui um caminho que é maravilhoso, que foi o triatlo, que até depois virou meu estilo de vida e minha profissão. É difícil saber se eu não tivesse dado esse inside out na sim. vida e seguido com o futebol, como é que estaria a minha vida hoje? Não tem como você ficar refletindo, eu nem reflito isso. Mas eu acho que eu vejo que foi um aprendizado, foi uma tomada de decisão, fico muito feliz por ter feito. E na época, eu tirei um peso das minhas costas, assim, de falar, putz, eu posso ficar aqui em casa, posso estudar com calma, eu posso jogar sem aquela cobrança de querer ser atleta profissional. Foram, assim, uns 2, 3 meses até eu descobrir o teatro, que realmente eu me senti leve. Ótimo. Então, eu acho que isso também foi importante. Não, é muito importante e até pela sua formação, né? De a Hum. gente falar, olha o quanto você viveu sendo menino, olha o quanto você cresceu sendo menino, o quantas responsabilidades que hoje a gente infelizmente não vê dos nossos jovens, né? Então que você possa ser exemplo em tudo isso que você fez, mesmo sem ter tido, não que você não teve o apoio dos seus pais, mas não de uma forma é, que você hoje, por exemplo, faria com os seus filhos, mas você como ser humano, você foi o seu melhor exemplo, o seu melhor apoio e te formou para você chegar em quem hoje você é, na Uhum. sua profissão, no seu estilo de vida. Então isso é maravilhoso, né? O quanto a gente aprende com tudo que a gente viveu. E a gente não pode se arrepender mesmo. A gente tem que seguir o caminho porque tem muitas conquistas aí, foi maravilhoso enquanto você viveu. Então, Sim. isso
Espero que você possa compartilhar isso sempre com seus Não, filhos. sem dúvida. Eu até falo, assim, foi um aprendizado, né? Um aprendizado, vamos dizer assim, sem querer, um aprendizado da vida, mas um aprendizado que o esporte me proporcionou, que eu trouxe muito para minha realidade hoje, trabalhando com esportes individuais. Então, por mais que o triatlo, a corrida de montanha, a corrida no asfalto, sejam esportes individuais, eu procuro sempre agregar todos os meus alunos na minha assessoria, no meu time, de uma maneira coletiva. Ó, aqui é um time, então a gente vai treinar junto, um vai incentivar o outro, tanto para treinar, para encarar o processo, como também na prova. E, logicamente, na prova, aí cada um vai fazer a sua estratégia, vai buscar a sua meta, mas durante o processo é um time que está treinando junto. Então, esse aprendizado que eu tive com o futebol, com o esporte coletivo, é o que eu trouxe assim para minha realidade já há décadas. Isso foi muito bacana, eu ter tido essa vivência e poder agora transferir para minha profissão. E aí você começou então no triatlon, você falou em 17 Eu anos? comecei eu parei com treinamento de futebol, né, no meio de 1990. Então eu saí do Corinthians no final de 89, aí fui pro Nacional no começo de 90, fiquei 6 meses, aí resolvi parar. Aí fiquei ali praticamente julho, que é férias escolares, agosto, setembro, mais ali ocioso, respirando, até que me deu a vontade de voltar a treinar alguma modalidade específica. E eu falei, pô, acho que natação é algo interessante. Pô, nadei lá para trás, parei de nadar, preciso desenvolver um pouquinho isso. Aí vem a vaidade, você é adolescente, né, costas largas e tal, querendo desenvolver um pouquinho a parte respiratória física. Aí voltei a nadar nessa academia que eu aprendi lá para trás com 10 anos. E nessa academia, que foi no final de 1990, outubro mais ou menos, estava se formando esse time, com o professor Jair Batista Soares, que até mora hoje em Atibaia, a gente tem um contato pelas redes sociais. Na hora que ele montou esse time, era uma vantagem que você pagava a natação 2 vezes por semana, e para quem fosse competir pela academia, tá podia nadar 4. Falei, nossa, então é isso que eu quero. E aí, na virada do ano, eu só treinei, eu descobri a modalidade nos anos 90, mas na virada de 90 para 91, que eu consegui uma bicicleta na época emprestada de uma professora da academia, estava com uma Caloi 10 lá, assim, sem muito uso, me emprestou. E aí eu comecei, e meu primeiro biathlon na época, depois virou aquatlon. Até abrindo parênteses, porque mudou de nome. Quase que você não pode ter duas modalidades oficiais com o mesmo nome. E o biathlon, que é um esporte de inverno, né? Que é cross country com tiro, já estava oficializado. Então eles tiveram que mudar para aquatlon, que é você nadar e correr. Então natação e corrida é o aquatlon. E aí eu fiz uma prova na antiga Hobby Sports, que depois virou Maccabi, depois fechou ali na Avenida Angélica, onde a gente nadava 750 metros e corria 5 quilômetros. Nunca mais esqueço, foi abril de 91. Que Uma, memória, hein? não, nunca, graças a Deus tenho uma memória muito boa, puxei muito a minha mãe. E foi uma prova que foi à noite, foi durante a semana. Eu nunca mais esqueço isso, até porque não tem como eu esquecer esse momento que mexe com a sua parte afetiva, memória afetiva. Precisa de 25 metros, né? Todo mundo ali posicionado por baterias, então sempre larga dois pro raia, né? Até para ficar um do lado do outro. E na hora que largou, eu nunca mais esqueço, todo mundo saiu feito uns cavalos, né? O triatlon são categorias de 5 em 5 anos. Então, na época eu tinha 17, era a categoria 15 a 19 anos. Então, a molecada forte, que nadava forte, eu estava começando a desenvolver minha natação. E aí o pessoal saiu, a molecada saiu feito doidos, eu fui meio que junto. Na hora que eu virei o 25 voltando, já comecei a me cansar. Na hora que eu virei os 50, tava morto. Morto, assim, de cansaço. Errei totalmente a estratégia de sair mais devagar, tal. Saí feito um louco. Queimei energia no começo. Aí comecei a nadar de costas e de peito. Eu não aguentava mais nadar crawl. Comecei a ficar sem ar, assim. E piscina de 25, ida e volta. 50 era 15 vezes ida e volta. Aí eu fui o último a sair da água, que toda a molecada dando crawl bonitinho. Eu fui o último. Eu lembro que o hobby inteiro bateu palma para mim, porque eu fui o último a sair da água. Saí da água, já tinha uma facilidade que eu comentei na corrida, né? E era 5 voltas no quarteirão ali da Vila Angélica. Angélica, ali, Baronesa de Itu, alguma coisa assim. E aí ali eu passei acho que uns 2 ou 3 atletas da minha bateria, até que consegui correr bem, mas assim, sentindo aquela dor de lado, desconforto. Aí você começa a correr ali à noite, era mês de abril para maio, já um friozinho. Aí vem na sua cabeça, o que eu tô fazendo aqui, né? Nessa roubada total. Nossa, comecei a lembrar, pô, eu tava lá no futebol um tempo atrás, jogando coletivo, sem esse coração na boca, esse desconforto. Mas na hora que eu cruzei a linha de chegada, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou treinar mais essa desgraça aqui e vou me desenvolver nessa modalidade. E ali eu comecei a desenvolver, e aí fui embora, fiz meu primeiro triatlo em setembro de 91, com dificuldades no mar, mas completei a prova já com um pouco mais de facilidades na corrida, ainda entendendo o ciclismo, e aí foi embora. Aí
comecei a desenvolver a modalidade nos anos seguintes. O que eu percebo de você é muito mais do que só paixão. Você gosta de desafio e você tem uma inquietação assim que de competição aí nata, né? Assim, para mim, até estava comentando com alguns alunos essa semana, né? Que para mim, assim, para eu treinar alguma modalidade esportiva, eu tenho que ter competições no meio. Eu não consigo treinar alguma modalidade esportiva só por treinar. É lógico que eu sei diferenciar um momento que eu estou assim praticando a modalidade de uma maneira um pouco mais recreativa, seja com os meus filhos que já estão crescendo, mas ainda consigo ali brincar um pouco com eles, ou com um aluno mais iniciante. Eu não sou aquela pessoa, até pelo fato de ter estudado, ser treinador, que todo momento é competição, competição, competição. Não, você tem que separar. Tem um momento que você vai fazer força, um momento que você vai fazer algo mais leve. Você tem que ter esse discernimento. Só que para treinar algo, eu tenho que ter a competição no meio do processo. Até esse foi até um dos motivos que lá para trás, não hoje, né? Diria que lá para trás, sei lá, até os meus 30, 35 anos, eu negligenciava muito o trabalho de fortalecimento. Porque eu achava chato, porque era algo assim que não tinha nada a ver com competição, era só um complemento. Então, vira e mexe, fazer aquele fortalecimento que Meia boca, não né? tava te desenvolvendo, te ajudando. Mas você com 30, 35 anos, Não sente ainda nada. jovem, você ainda conseguia o corpo mesmo absorver sem sentir tantas dores. É lógico que com o passar dos anos e você estudando, cada vez mais a importância começou a vir na consciência, né? É na hora que eu entrei no Zenta, né? Quando eu fiz 40 anos, que eu comecei a sentir já pesar um pouquinho. É um ponto assim, é um desafio mental para quem treina há muitas décadas. Você tem que entender que hoje eu com 52 anos não sou o mesmo quando eu tinha 43, não sou o mesmo quando eu tinha 33, e assim vai. Eu tenho que encarar minha realidade hoje e fazer treinamentos proporcionais à minha vida atual. Então, a partir dos 40 anos, eu comecei a dar muito valor para o fortalecimento. E eu diria que o pós-pandemia, até um pouco pré, o esporte que eu mais pratico hoje semanalmente chama-se fortalecimento. Sim. Seja uma musculação convencional, seja um pilates, seja um treinamento funcional, seja um fortalecimento na água. Já que eu tenho muito acesso a diferentes lugares, eu faço muito. Então isso me deixa mais longevo, que é o que eu quero na vida. Eu quero chegar com 60, 70, 80, 90, 100 anos ativo no esporte. Não, isso é muito importante. Você sabe que esses dias eu levei meu pai na médica e meu pai tem ele tem Parkinson. E aí ele estava reclamando, né, que ele estava sentindo fraqueza nas pernas e a médica falou: "Seu Antônio, não tem jeito, o senhor tem que fazer musculação, porque o senhor está perdendo massa muscular". E eu falei para ele, eu falei: "Pai, o senhor ainda vai dançar nos 15 anos da nossa princesa", que eu tenho uma sobrinha de que fez 5 anos agora. Uhum. Falei: "Então, por favor, vamos fazer fortalecimento, porque isso é saúde". Sim. E eu faço hoje atividade física, né? Todo esse meu estilo de vida é pensando que eu também quero ser uma velhinha influenciando outras pessoas, falando: olha, tá vendo aquela pessoa? Tem tantos anos e olha como ela tá bem, no sentido de que não depende de ninguém para se locomover, não depende de uma bengala, não depende de nada, porque eu quero ter aí uma longevidade ativa. Então, olha, você que está nos assistindo, nos ouvindo, você está tendo essa consciência de que praticar atividade física não é mais só pensando num hobby, sim, que isso precisa ser o seu estilo de vida? Que tal começar agora? Muito bom. Agora eu quero te perguntar, Diego, como que foi, né, de tudo isso? Então você começou fazendo, não fazendo, não sei se é essa palavra, mas praticando futebol. Depois você então encontrou-se no triatlon. E quando que você percebeu que isso, além de ser o seu estilo de vida, poderia ser a sua profissão? Então, aí eu acho que eu devo muito pro triatlon, né? Eu não sei se eu tivesse seguido com o futebol, talvez sim, mas é difícil de novo, né, avaliar. Porque aí, quando eu descobri o triatlon, eu fiquei nessa academia, né? Fiquei nessa academia treinando até praticamente meus 20 anos, 94 mais ou menos. E aí eu descobri, né? Conheci o professor Jair Batista Soares, que foi um cara assim muito espelho para eu realmente optar pela educação física. Então juntou o triatlon, juntou um efeito espelho de ver profissionais assim que eu me identificava, assim, admirava. E até curioso, porque eu fiz esse meu primeiro triatlon, né? Meu primeiro biatlon em abril de 91, na Academia Hobby Sports, o meu primeiro triatlon em setembro de 91, que foi em Santos, e era meu último ano no colegial. Eu tinha que decidir, né, no final de 91, quais seriam as opções para o meu vestibular.
E ali eu fazia Mackenzie, fazia exatas, praticamente toda a minha turma de amigos da época foram para engenharia, né? E até porque o vestibular do Mackenzie é quase uma fotocópia do colegial. Quem faz colegial no Mackenzie, não sei como é que está hoje, mas na época, a chance de entrar no Mackenzie era gigante, quase que era praticamente a mesma prova que você faz no colegial, você faz no vestibular, é praticamente igual. E eu prestei também o vestibular de engenharia no Mackenzie, meio que seguindo a onda dos meus amigos. Só que eu sentia que, putz, engenharia, acho que não é a minha cara. E aí eu conversei com os meus pais na época, e meus pais, assim, isso eu acho uma coisa muito legal. E eu falo isso muito para minha esposa e também meus filhos eu tenho filhos gêmeos, né? Meus filhos têm 13, vão fazer 13 anos agora. Que a carreira, acho que assim, você direciona, mas quem tem que escolher são os filhos, são as pessoas. É o que eu falo, assim, acho que o pai vai até o cotovelo, até a mão, a decisão tem que ser deles. E por mais que a educação física na época, né, começo dos anos 90, era uma carreira ainda meio que, vou dizer bandida, mas pouco reconhecida. Incerta. Incerta, pouco reconhecida, e meu pai médico, né? Meu pai era pediatra, assim, nunca ganhou dinheiro com a medicina, até porque meu pai sempre foi um médico de clinicar, nunca fez cirurgia. E quem clinica como pediatra, era médico da prefeitura concursado, não ficou longe de ficar milionário, né? Tinha um salário, assim, básico como médico concursado. Ele me deu um super apoio. E as pessoas, vizinhos, aqueles amigos assim, pô, doutor Guilherme, como é que você vai deixar o seu filho de médico, fazer educação física, tal, não sei. E minha mãe é pedagoga, era diretora de uma escola estadual, também deu super apoio, e até eles viram assim, pô, você adora esportes, tem uma veia esportiva, treinou futebol, tá treinando triatlo, por que não? E aí eu prestei educação física em Mogi e em Santo André, porque na época não tinha, e na USP, né? Na época não tinha faculdades aqui em São Paulo, capital. Entrei em todas menos na USP, e na hora que eu fui fazer minha matrícula, eu falei assim, não, engenharia não, vou fazer lá em Santo André. Estava acostumado a já me deslocar de ônibus, de metrô, de trem, morava do lado da estação de trem da Lapa, então era trenzão até Santo André, desci em Santo André, ônibus até a faculdade e pronto. E me identifiquei demais com o curso, com a faculdade. Eu lembro que eu entrava na faculdade 7h30 da manhã, saía 10h45 da manhã, ou seja, eram 4 aulas, 2 matérias, chegava em casa meio-dia e pouco, tinha tempo para treinar, para buscar estágio. Então, acho que graças ao triatlon, graças a esses profissionais que eu conheci, como o professor Jair, eu me identifiquei e parti para a educação física. Que legal, hein? E isso para mim me deixa muito contente e eu espero que você continue compartilhando com todas as pessoas que chegam até você, seja os seus filhos, toda a sua família, os seus amigos e principalmente os seus, posso dizer, mentorados? Uhum, Né? pode ser. Todas as pessoas que são treinadas por você, essa sua vontade de quanto tem eu quero fazer algo, não tem problema, eu vou pegar o trem, nem que seja de uma ponta a outra, mas vou fazer, vou realizar meu sonho. Isso é fantástico, porque tem muita gente que vê uma certa dificuldade e já desiste no meio do caminho. Não, você falou, não, é isso que eu quero, eu vou ter que pegar, vou ficar 1 hora dentro do trem, mas eu vou lá realizar meu sonho, isso é maravilhoso. Sim. Eu acho que quer dizer, acho não, tenho certeza, né, que o esporte é a melhor ferramenta que tem, ferramenta de formação que uma pessoa pode exercer. Até falo que o esporte, ele é a melhor terceira educação que qualquer pessoa pode ter na sua formação, na sua vida. Então, primeiro a família, segundo a escola e terceiro o esporte. Então, o esporte ele molda caráter, o esporte te desafia, ele te transforma. Eu tive a sorte de, através do esporte, conseguir frequentar várias camadas diferentes da sociedade. Por isso que eu acho que me considero uma pessoa muito inclusiva. Eu acho que uma pessoa que trabalha com esporte, que pratica esporte, no meu caso, que é meu estilo de vida, não pode ter preconceito nenhum e tem que agregar todo mundo. Então, seja a pessoa que for, quando você está numa largada de corrida, ali você vê desde aquela pessoa que pode ter um trabalho mais operacional, mais simples, até um CEO de uma empresa, um grande empresário, pessoas assim que têm uma vida social mais luxuosa, pessoas de classe média, pessoas de todas as religiões, cores, crenças, enfim. Então, o esporte ele agrega todo mundo. Então, eu acho que isso foi uma formação que eu tive natural, de conhecer muita gente através do esporte, e isso formou a minha linha de pensamento. Eu acho que você tem que dar ouvidos para todo mundo, não pode virar as costas para ninguém. Você pode virar as costas depois que você conhece a pessoa, mas antes de conhecer, não. E isso acho que é uma virtude, algo muito importante que a nossa sociedade às vezes perde, né? Até porque, infelizmente, nem todos têm acesso para essa formação esportiva. Eu acho que se o Brasil tivesse uma política esportiva mais ampla, a nossa sociedade seria outra, com certeza. Não, com certeza. O esporte, ele
nos ajuda a se encontrar como seres humanos, entender que através do esporte a gente pode ser, inclusive, a mudança que a gente deseja no nosso mundo, né? E Sim. como você falou muito relacionado ao mental, é verdade que o esporte de longa duração é muito mental? E se isso for verdade, qual foi a conversa que você já teve durante todo o seu processo enquanto atleta, né? Enquanto tiver. Acho que hoje você é mais treinador, mas você compete também. Depois você Compito, tá. me conta e compartilha comigo quais são as conversas que você tem quando você está praticando Ah, esse esporte de longa duração. bom, assim, até falando da parte final da sua pergunta, né? Então, eu entrei na faculdade em 92, na Faculdade de Santo André, que também, infelizmente, não existe mais. Me formei em 95 e no meu último ano de formação na faculdade, assim, de uma forma, de novo, natural, apareceu a chance de eu começar de uma maneira, assim, bem embrionária, a minha assessoria esportiva. Então, a Trilopes se Hum. formou em 95. Então, eu comecei a treinar o triatlo em 1990, ou seja, há 36 anos. E a partir de 95, ou seja, há 31, eu comecei a trabalhar com a minha assessoria esportiva. Então, hoje você tem uma assessoria Exatamente, esportiva. que está há 31 anos no mercado, chama Trilopes Assessoria Esportiva. Maravilhoso. A gente já conta tudo como que Sim, funciona, mas antes me sim. conta É. sobre essa parte Aham. mental. E a minha característica, assim, como treinador, sempre foi, assim, de participar, seja com os alunos ou mesmo individualmente, de provas, de triatlo, corrida de montanha, corrida no asfalto. Então, eu sou um treinador ativo com aquilo que eu falo. Então, assim, não vou criticar, cada um segue uma linha de trabalho, mas eu sou uma pessoa que o que eu falo, eu faço. Então, se eu acredito nos desafios a longa distância, seja uma prova de 5 quilômetros, 10, meia maratona, uma São Silvestre, que são 15 quilômetros, uma maratona, uma ultramaratona, seja um triatlo, se eu acredito isso, se eu falo para os alunos se desafiarem nessas modalidades, é porque eu já pratiquei e pratico. Então, estou muito ativo nessa parte competitiva também, né? E eu acho, assim, né, até algo curioso que algumas pessoas comentam comigo, né? E eu, assim, até para falar de novo, de ser inclusivo, de ser um treinador, eu não fico criticando nem julgando a maneira que cada um encara o processo na longa distância, o seu estilo de treinar. Mas é que a minha formação, né, sempre foi a formação que, vamos usar uma nomenclatura da atualidade, raiz, né? Até porque, de novo, eu vim do futebol, né, eu vim de ambientes sociais um pouquinho mais, né, menos favorecidos, eu não uso relógio para treinar, eu não uso fone de ouvido para treinar, eu até assim, eu gosto de sentir o meu corpo treinando e, logicamente, competindo. Não critico quem usa, acho que a tecnologia está aí, as novas gerações estão aí, mas eu sou uma pessoa que basta o treino para mim, que já é o suficiente. Então eu posso correr, como já corri, né? Correndo, caminhando, porque eu já fiz assim, provas de ultramaratona que demoraram 24 horas. Fazendo treinos de 6, 8, 7, 10 horas por São Paulo, sem nada, de fone, não, de você conversar com o seu corpo, de você esvaziar a sua mente. Eu acho que são momentos assim, eu falo que o treinamento de longa distância é um ato de fé, onde você está ali treinando numa resiliência, onde que é algo para você, mas depois que você tiver essas experiências, é legal você compartilhar tudo isso. Seja para os seus alunos, no meu caso, já que é a minha profissão, ou para os seus amigos, ou para os seus filhos, para os seus familiares. Eu acho que ninguém cruza uma linha de chegada sozinho. E ao cruzar uma linha de chegada, você tem que valorizar muito as pessoas que te acompanharam no processo. Porque, com certeza, quando uma mulher cruza uma linha de chegada num Ironman, numa maratona, é porque o marido apoiou, é porque os filhos apoiaram, porque os amigos apoiaram. Então, quando ela cruza essa linha de chegada, ela tem que agradecer todas as pessoas que, às vezes, ela está treinando e o marido ficou ali dando um backup nos filhos. Ela está treinando, às vezes, e deixou um projeto da empresa que ela trabalha para o time dela fazer. Então, tudo isso envolve, por mais que o triatlon ou a corrida, ou a maratona sejam esportes individuais, esse processo tem muita gente envolvida no meio. Então, você mentalmente tem que levar isso para você, de você pensar coisas positivas, pensar nas pessoas que estão ao seu redor, de você estar ali fazendo o seu treino. Quando você cruzar uma linha de chegada, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, não queira já rapidamente já buscar uma outra. Ainda mais quando a prova é longa, que te exigiu muito tempo, descanso, investimento financeiro, alimentação. Curte essa linha de chegada, dá uma respirada, faz coisas diferentes. Você vai manter o seu treino, mas faz coisas diferentes com as pessoas que você gosta. E depois, mais para frente, seja um mês, 2 meses, 3 meses, aí vai do time de cada um, você encara um outro processo.
E acho que então essa parte mental que acaba descansando também junto com o físico, porque não é só o físico que se estressa. A mente também, de você saber que daqui a 4 meses você vai ter um Ironman, vai ter um meio Ironman, vai ter uma maratona, a cobrança de você, já paguei minha viagem, já estou inscrito, eu estou com uma dor aqui apontando no joelho, será que eu vou completar a prova? Será que eu vou atingir a meta proposta? Então, vamos saber, é um desafio constante que você tem que não brigar com a sua mente, trazer ela para você, ela tem que ser sua amiga, e você vai conversando com o seu corpo, pensando em coisas boas e curtindo o processo. Você tem que ter prazer em todo o processo que você faz. Olha que demais isso, Diego, porque como eu falei no começo do nosso episódio, né? A gente está vivendo num mundo onde tudo é muito imediato. E muito descartável. Eu comprei um relógio, eu já quero o mais novo, o próximo celular. Não, a gente tem que curtir cada conquista, né? Cada momento, e não logo querer descartar para se sentir inclusivo. Olha como o triatlon ou qualquer outro esporte pode mostrar para a gente, desde que as pessoas consigam enxergar isso no esporte, de você sentir todo esse processo, de você sentir cada conquista, né? Cada momento. E isso é muito importante, né? Eu diria que é uma realidade das gerações que estão vindo, uma realidade assim da nossa sociedade, de não encarar mais processos, de querer buscar atalhos, seja para você emagrecer, seja para você querer ganhar dinheiro rápido, não fazer um plano de carreira. Hoje em dia a molecada é tudo touchscreen, né? Faz assim, aparece tudo no telefone, então é tudo muito rápido. E pensando no esporte, pensando na longa distância, no endurance, que são esportes que estressam o seu corpo, né? Até o que eu falo, fisiologicamente, como professor de educação física, eu sei que você fazer maratonas não é saudável. Você vai estressar toda a sua parte articular, parte óssea, vai ter o risco de se machucar, risco de lesões. Para você ter uma saúde com a corrida, se você correr 2 vezes por semana, 3 vezes uma meia hora, isso já é saudável. Só que as pessoas querem se desafiar. Eu quero me desafiar. O desafio é interessante. Então você tem que procurar desafios proporcionais ao seu atual estágio, encarando processos a curto, médio e longo prazo, e processos o mais saudáveis possíveis. E as gerações que estão vindo, pelo que eu vejo, até por questão comercial, divulgação e tal, elas querem do zero para maratona, num espaço muito curto. Eu até falo assim, eu fiz assim, eu comecei a treinar em 1990, eu acho que eu era novo, eram outros tempos, só que eu só fui fazer minha primeira maratona em 2002, ou seja, Uau! 12 anos depois, eu fui fazer a minha primeira maratona. Fiz o meio Iron em 94 com 20 anos, fiz porque eu sentia que ali talvez seria uma transição de eu ter que reduzir os meus treinos para me formar em educação física e ter que focar no mercado, focar na minha profissão. Então eu até usei esse meio Ironman como meio que um encerramento de um ciclo. E viajei com a minha mãe, foi em Porto Seguro, minha mãe bancou essa viagem para mim, viajamos só ela e eu. Foi um momento muito legal, assim, de eu passar essa viagem com a minha mãe. E só que eu fiz só 12 anos depois. Eu vejo as pessoas assim que começaram a correr, sei lá, o ano passado, já com inscrição de maratona feita, uma outra, tudo com 20 e poucos anos, aí você tem um índice de lesões assim, aumenta muito. E a possibilidade dessas pessoas fazerem, já pararem, é gigante. E até assim, por exemplo, a gente fala muito com a turma do triatlo mais antiga, né? Que nas últimas décadas para cá se formou muitos Ironmans, mas poucos triatletas. E algumas pessoas encararam um processo super curto para fazer o Iron e depois do Iron não encararam o triatlo como estilo de vida. Se a maratona eu fiz 12 anos depois que eu comecei a treinar, o Ironman eu fiz 20 anos depois. Então eu comecei a treinar em 1990, fiz meu Ironman em 2010. Depois desse meio Ironman de Porto Seguro que eu fiz em 94, só fui voltar a fazer o meio Iron em 2004, em Pucón, no Chile, 10 anos depois. Então, quer dizer, quanto mais longo é o processo que você faça, curtindo cada fase, então curtindo as distâncias curtas, depois você passa para as distâncias medianas, depois as distâncias longas, fica de novo mais prazeroso, mais saudável e te deixa longevo. Porque o endurance é um estilo de vida, onde você vai se regrar não só para você treinar, para você se alimentar bem, não tem como você treinar a longa distância comendo comidas ultraprocessadas. Você vai se regrar no sono, não tem como você treinar bem, dormir só 4, picotar o seu sono 5, aqueles sonos estressantes e não se recuperar nessa parte muito importante para o dia seguinte. E você tem que estar com a cabeça leve. Então, se você faz coisa muito imediata, a chance de você se machucar, parar ou errar é maior. Olha que maravilhoso tudo isso que você falou, né? Porque não é apenas eu ir lá fazer a minha inscrição e daqui
sei lá, 2, 3 meses eu vou lá e faço a minha prova. É um estilo de vida, porque você vai ter que mudar tudo se você já não, se caso você não faz isso, como alimentação, dormir bem, o estresse do dia a dia é todo um processo. Então, não vai ser em 1 mês, 2 meses que a pessoa vai conseguir. Ela pode até conseguir, mas a chance, como você falou, de se lesionar e não voltar mais, ela é muito grande, né? Sim. A gente estava falando que você hoje, então, tem uma assessoria onde, se eu, Vivian, que tenho condromalácia grau 4 nos meus 2 joelhos, for lá te pedir, falar, eu nunca fiz isso, mas tô com vontade de me desafiar. Eu consigo, através de tudo que você passa para os seus hoje assessorados, um dia também correr uma maratona ou fazer alguma competição? Consegue. Cada aluno tem o seu histórico, né? Tem a sua anamnese, então a gente vai trabalhar em cima da sua realidade. Então você tem um histórico esportivo, você tem uma faixa etária, você tem uma genética, tem uma hereditariedade, e em cima de tudo isso, pegando até na condromalácia que você citou, a gente vai fazer um trabalho proporcional para que a corrida não te machuque. Então talvez um suporte ortopédico seria importante para você, fortalecimento com certeza, você tem uma vantagem de estar com peso bom. Então, assim, pegando um processo vai de 10 meses para você, por exemplo, completar a São Silvestre, que é a prova símbolo, né, do Brasil, por que não? Por que não? Então, é começar e a gente vai tateando e vendo, ó, aqui tá um pouquinho puxado para mim, vamos dar uns 2 passinhos para trás, a gente muda a rota, ó, agora ficou legal, a gente pode progredir um pouco mais, a gente pode acrescentar um outro tipo de treino, correr na piscina, por exemplo, eu posso fazer trabalhos que me tirem do impacto, mas que mantenham o meu cardio, enfim, hoje em dia o treinamento assim, é uma ciência não exata, onde você tem várias possibilidades. Não é aquela receitinha de bolo que é 2 pitadinhas de sal, uma de açúcar. Não, você tem várias. Então, cada pessoa vai seguir um caminho diferente e, para quem sabe, com outras pessoas buscando o mesmo objetivo, que seria Sim. completar a São Silvestre, mas por caminhos diferentes. E isso tudo sempre é individual. Você vai olhar para a Vivian e daí você vai orientar. Olha, Vivian, então você passa na nutricionista e fala isso, ou você usa esse tipo de tênis. É isso que você faz numa A assessoria. gente indica, né, uma equipe multidisciplinar. Então, para quem pode investir, para quem quer investir, acha interessante, nutricionista ou nutrólogo, fisioterapeuta, algum médico ortopedista, para quem quer psicólogo, todos esses profissionais, eles trabalham em parceria com a gente. A gente tem, né, um leque de profissionais que a gente trabalha em conjunto. E a parte de vestuário, a parte técnica da corrida, quem gerencia somos nós, né? Então, tanto treinamento como a prova interessante para você fazer. Então, a gente vai traçar um plano até a São Silvestre, por exemplo. Então, quais serão as provas preparatórias até a São Silvestre? Olha, essa aqui em maio é interessante, essa aqui em julho, essa aqui em setembro. Olha, esse treino é bom você participar, que vai ser no local que vai ter subidas para já projetar a subida da Brigadeiro. Então, todo esse planejamento a gente monta. Que legal. E isso é feito presencial, online? Como que funciona? Tem tanto presencial como também tem online, né? A vantagem de uma assessoria esportiva é que não tem paredes, né? Então, o céu é o limite. A gente até atende hoje em dia alunos que não moram no Brasil, que Olha que moram no legal. exterior, outros que não moram São Paulo, mosquinha, São Paulo capital e moram em outros estados, outras cidades. Então, hoje em dia, as ferramentas tecnológicas aproximam muito a gente. Então, a gente pode atuar com alunos de qualquer parte do mundo. Que legal isso, porque graças à tecnologia a gente consegue, você vê, graças à tecnologia, hoje a gente está aqui gravando um podcast, mas graças à tecnologia a gente pode ter uma assessoria aí que a gente vai aprender bastante. Sim. Eu tenho alguns amigos que tenho certeza que vão estar assistindo esse episódio e que já são. Eles não fazem triatlo. Eu conheço algumas pessoas que fazem triatlo, mas eu conheço. Tem um super parceiro, ele até já gravou aqui no Compartilha Cast, tem que voltar. Ele mostra muito no dia a dia dele que ele tem essa rotina de se alimentar, comendo mais comida de verdade e desembalando menos. Isso é muito legal, né? E eu gosto disso, e agora que eu já estou te seguindo também, vou acompanhando você para a gente poder aprender mais. E, sabe, você viu que a mosquinha estava aí, mas eu digo que às vezes a mosquinha ela vem aqui, pica a gente, e a gente quer fazer essas coisas, né? De sair correndo. A minha amiga Paty, que também vai estar assistindo, ela também
tá sempre correndo e ela tá sempre em provas. E ela que um dia me ajudou. Eu sempre tive vontade de correr e eu falava assim, poxa, eu será que um dia eu vou conseguir correr por conta dos meus joelhos, né? Hum. E aí eu fui me preparando. Eu uso até que o meu médico ortopedista me deu um acessório para quando eu vou ter impacto, né? Eu usar. E aí ela me ajudou a fazer minha corrida, minha primeira corrida de 3 quilômetros. A gente Ó. fez no parque, foi sensacional. Eu filmei a chegada, foi muito legal. Então, tomara que as pessoas assistindo o nosso episódio sejam picadas por essa mosquinha que estava aí com você e queiram também aí desenvolver e que não seja talvez um triatlon, mas uma corrida ou a natação, sei lá. Bom, depois você me conta, hein? Sim. Quero saber. Mas sabe o que me veio agora, Diego? Assim, o quanto, por exemplo, líderes, né? Os gestores, empresários ou qualquer pessoa que trabalhe possa e que vive sob pressão, né, possa entender que essa preparação ela pode ajudar na vida dela, no dia a dia, com a família e principalmente no trabalho. O quanto o esporte, seja ele qual for, pode ajudar todas essas pessoas a entender que todo mundo vive sob pressão. A gente está no planeta Terra, né? Uhum. Como que a gente consegue desopilar o fígado que a gente fala, né? E que pessoas como você possam ajudar todas essas pessoas no dia a dia, né? A entender como viver melhor sob pressão. Uhum. Eu acho que assim, o esporte para essas pessoas que realmente o esporte para essas pessoas que têm grandes responsabilidades, né, profissionais, né, em grandes empresas, multinacionais, empresários, empreendedores, ele é uma ferramenta de aprendizado e de desafio, assim, para a pessoa poder transferir isso para a sua realidade profissional gigante. Até que tem vários diretores, presidentes de empresa, até nós já treinamos, né, presidentes de empresa, diretores, né, vice-presidentes, porque eles são pessoas movidas a desafios. Sim. E o esporte ele acaba andando num paralelo. É lógico que, por exemplo, né, não só essas pessoas, mas as pessoas como um todo, elas têm que entender um pouco o limite de cada uma. Porque se você começa a entrar num círculo assim virtuoso que o esporte te ensina, te proporciona e transforma ele num círculo vicioso, de novo, né? Às vezes a sua empresa, com tanta noia de treino, ela pode começar a cair. A sua família começa a se estressar com tanto treino, 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 prova, prova, prova. Aí, de novo, você encarar o processo, cruzar uma linha de chegada e depois você respirar, você ficar a vida inteira só nessa parte de treino, 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 que acaba sufocando as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse equilíbrio, a gente procura passar muito para essas pessoas que treinam conosco. De você ser disciplinado, de você treinar. Isso vai ser um efeito, assim, espelho muito bom para os outros colaboradores da empresa que você trabalha. Tanto é que alguns contratos que nós tivemos com empresas de treinarmos os colaboradores dela foi muito em função do responsável treinar e querer trazer essa ideia para dentro, né, do local de trabalho. Só que tudo isso tem que ser feito assim com muito, de novo, é a eterna busca do ser humano para equilibrar vida profissional, vida social, vida pessoal com o seu dia a dia. Ah, com certeza, né? A gente percebe que quando, inclusive, a gente tem um gestor, um par, né, que trabalha com a gente, ou até mesmo a gente que é empreendedor, né, quando a gente tem essas pessoas do lado, a gente tem até vontade de ficar mais perto dessas pessoas, porque a gente Uhum. vê que elas estão sempre buscando melhorias e está buscando inovações, e isso no dia a dia, como você falou, né, consegue receber, captar melhor e compartilhar com as outras pessoas. É gostoso ter pessoas assim do Sem dúvida, lado, são né? pessoas saudáveis. Tanto é que o ambiente que eu vivo de pessoas que treinam, praticam esporte, né, que é um ambiente que até eu levo muito os meus filhos para esse tipo de ambiente social, ele é super positivo, né? Ele é sensacional. Mas, de novo, você tem que saber que a vida não é só isso. Assim, você tem que entender que a sua vida existe, o esporte circula ao redor dela, com outras coisas importantes que também circulam. Não pode ser o esporte, o treino, e tudo circulando em função do treino. Não, o treino é algo mais. De novo, quanto mais longo for o seu objetivo, então uma demanda de treino e de vida é muito maior para você fazer uma maratona do que para completar uns 5 quilômetros. Isso é fato. Então, assim, só para dar uma ideia geral de tempo. Então, para você completar uma maratona,
vai te demandar, pelo menos aí, semanalmente, por volta de 3, com 3, 6, mais 7, por volta de 10 a 12 horas por semana de treino. Sem contar os deslocamentos até os locais de treino, então, quer dizer, são de 10 a 12. Para você completar uma prova de 5 quilômetros, talvez 3 horas de treino semanal, ou seja, estamos comparando 12 horas semanais para 3 horas semanais. Então, quem visa uma maratona vai ter que realmente abrir mão de algumas coisas, aí vai de novo. A família abraçar, a empresa abraçar, amigos abraçarem, porque a carga vai ser maior. Sem contar que na hora que ele acaba um treino, acaba muito mais desgastado pós-treino do que uma pessoa que está correndo visando 5 quilômetros. Então, tudo isso tem que ser buscado com muito, de novo, muito discernimento, equilíbrio, para que você possa ter uma vida assim, positiva com o esporte que você pratica. Olha a consciência aí como é importante. Antes da gente ir para a pergunta final, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que teve um passarinho. Uhum. Eu não vou nem dizer que ele é verde, porque esse passarinho ele é corintiano, sabe? Ele me contou que hoje ele tem um vício, o vício do cigarro. Uhum. E aí eu queria que você pudesse ajudar esse passarinho, o quanto que o esporte pode ajudar ele a entender que o esporte vai ser talvez ajudar ele a deixar de ter esse vício e quem sabe ele mudar o vício, trazer um vício bom e Uhum. eliminar esse vício ruim. Você consegue ajudar a gente para a gente ajudar esse passarinho Uhum. a melhorar esse vício, esse hábito que não é tão legal? E quem sabe outros passarinhos estejam nos assistindo, nos ouvindo também, Diego? Conseguimos. Eu acho que assim, até isso é estudo, né, de estudo social, né, que as massas movem as pessoas que entram em qualquer massa, né? Então, quando infelizmente você começa a viver num ambiente onde você tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, seis pessoas fumando, ou até usando, né, bebendo, usando até drogas pesadas, você acaba, infelizmente, por isso que a gente quer tentar ao máximo afastar parentes, né, filhos de ambientes assim. Acontece a mesma coisa ao contrário. Então, quando você começa a vivenciar ambientes onde as pessoas ali estão correndo, pessoas saudáveis, pessoas fazendo atividade física, pessoas assim que querem fazer provas, pessoas que se alimentam bem, que têm menos vícios, você acaba naturalmente falando assim, opa, achei aqui um público diferente, vou começar a seguir os passos dessa galera. Então, uma pessoa que fuma, então uma pessoa que está com obesidade, uma pessoa que tem algumas assim, alguns vícios ou comorbidades, uma das maneiras de você conseguir vencer barreiras, né, é você se ambientar com pessoas positivas. E até pessoas assim, isso eu vejo muito na assessoria. Pessoas que há 10, 12, 15 anos atrás eram igual a você. Eram pessoas também que estavam muitas vezes com obesidade, Sedentárias. sedentárias, fumando, diabéticas, enfim, cheia de dores, perna inchava, não sei o quê. E com o passar dos anos, praticando atividade física, se regrando, mudando, são outras pessoas. Então, acho que um ambiente saudável contamina positivamente. Eu posso dizer então para esse passarinho que tem que começar a fazer escolhas de pessoas que o incentive a estar mais por esse caminho do bem-estar, da positividade, né, da saúde, Sim. porque a gente pode ter perto da gente muita gente que já faz isso que a gente faz, por exemplo, fumar, mas daí são escolhas, né? O que que eu quero para o meu futuro? O que que eu penso em transmitir para os meus filhos? Eu acho que isso Sim. também é um bom Não, eu acho que a caminho, né? vida são opções, né? São tomadas de decisões. Até por isso que o esporte é bacana, porque você tem que tomar decisão o tempo todo. Ah, vou fazer qual prova de corrida? Ah, eu vou fazer qual treino? Ah, eu vou apertar aqui no treino assim, vou arriscar um ritmo mais forte, eu faço um ritmo mais leve. Então, é uma sequência de tomadas de decisões. Então, você transfere isso para a vida, você acaba exercendo essas tomadas com mais facilidade. E eu acho que todo mundo vai ter um momento que vai ter que, para quem tem alguns vícios assim, hábitos não tão saudáveis, de parar. E quanto mais precocemente vier a sua consciência, melhor. Infelizmente, tem pessoas que só vão parar Na dor, quando né? chegarem no estágio assim muito ruim, coronário, onde o médico fala assim, ou você para ou não para. Enfim, então, cada um tem o seu tempo. A gente tenta, né, já que nós trabalhamos, né, com saúde preventiva, a gente tenta encurtar ao máximo para essas pessoas que ainda não têm um estilo de vida tão saudável. Porque isso é comprovado. Vai de novo, toda a política esportiva que uma sociedade ganha, não só na parte educacional, mas na parte sanitária. Com certeza, se a gente tivesse tido uma política esportiva no Brasil
há décadas atrás, tá? Eu tenho certeza disso, até conversei bastante na época com vários infectologistas, não teria falecido tanta gente na pandemia. Então, uma sociedade mais saudável, ela fica menos vulnerável quando você tem qualquer tipo de epidemia, doença no ar que você possa pegar. Então, olha, passarinho, que você possa escutar com carinho todas esse recado do nosso querido Diego aqui, que quem sabe o momento certo venha. Então, agora, para a gente finalizar o nosso episódio, já que você já deixou a mensagem final através dessa pergunta que eu te fiz, olha aqui para a câmera do meio, Diego, e compartilha com a gente como que as pessoas conseguem chegar até você. Vai que despertou nesse passarinho também a vontade de começar aí essa mudança de hábito. Então, compartilha com a gente como que as pessoas chegam até você. Bom, a maneira mais rápida para vocês entrarem em contato conosco é através do Instagram. O Instagram hoje é a nossa ferramenta principal de comunicação para os alunos interessados em treinarem conosco. Então, nós temos os nossos Instagrams, que são tanto o Instagram da assessoria, que é o @trilopesoficial. Então, Tri de tricampeão, Lopes, que é meu sobrenome com Z de zebra, oficial, tudo junto. E tem meu Instagram particular, que é o @Diego Trilopes. Então, Diego Trilopes, tudo junto, de novo, Lopes com Z de zebra no final. Mandar mensagem inbox no particular para a gente entra em contato, explica um pouquinho, passa o nosso WhatsApp e a gente pode começar um trabalho juntos aí, nos desafiarmos nesse mundo lindo que é da corrida, do triatlon, das montanhas, natureza, asfalto. Você não vai se arrepender. Ah, maravilhoso. Já deixei aqui junto, enquanto você falou, todos os arrobas. Então, se você quiser aí fazer uma grande transformação, ou até se já faz tempo que está procurando assessoria, fala com o Diego, que eu tenho certeza que ele vai assessorar. Quem sabe eu me arrisco aí futuramente. Eu já pratico, né? Faço os meus hits, mas quem sabe futuramente está convidado. Vou lá na assessoria. Bom, eu quero muito agradecer, Diego, e primeiro, né, o Renato que nos apresentou, nos uniu aí para você estar aqui gravando esse episódio. Então, muito obrigada. Gustavo, muito obrigada por você estar me ajudando aí nos bastidores e agradeço. Para onde que eu olho? Para qual câmera? Ah lá? Então, eu agradeço você que esteve de novo comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Espero que você tenha se inspirado e que tudo isso, quem sabe, seja aí uma grande mudança na sua vida. Mas, ó, já te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Diego, Gustavo, todos vocês, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!